dar aqui um exemplo de Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, vamos falar aqui sobre rotas de segurança, okay? Caso necessidade de qualquer emergência aqui, muito simples, a gente já tem a porta por onde vocês entraram, essa porta aqui também está aberta, okay? Ao sair daqui nós temos aquele salão que nós nos encontrávamos ali de confraternização, seguindo à esquerda, já chega no hall principal daqui do hotel, onde você tem saída para a rua e você tem saída para o estacionamento, ok? Só para a gente poder constar, tá bom? Como eu disse, o foco aqui agora não é falar sobre mergulho, tá? O nosso tema é a importância da interoperacionalidade das agências de emergência e equipes multidisciplinares para a manutenção da vida. Uma coisa que é muito importante frisar, tá? Aqui ninguém quer ensinar o padre a rezar a missa. Vocês todos aqui são extremamente experientes, têm toda a expertise, cada um nas suas respectivas responsabilidades. O que a gente quer aqui é ressaltar a importância da integração de todos esses agentes de segurança, né? Para que tudo possa fluir de forma ordenada, orquestrada, tá bom? E ninguém melhor do que nosso amigo Rafael para poder falar disso, tá? Deixa eu fazer aqui uma pequena introdução, okay? Antes até, deixa eu passar um pequeno videozinho aqui para vocês, só para a gente entrar no clima. You want a challenge? Try driving a 7-ton medical clinic through town as fast as you can, without creating a problem that might require another ambulance. Try calming a stranger who might be experiencing the single scariest and most painful moment of his life. And while you're doing that, try to diagnose and stabilize him, then explain why he needs further treatment he clearly doesn't want. Try being a medic, lifeguard, diplomat, and guardian angel all at once. It's what emergency medical technicians do every day. So we thank every one of them, because they don't just clean up emergencies, they save lives. And that's amazing. Ficou arrepiado. Legal. Amigos, só ao final, tá, ao final da apresentação do Rafa, a gente vai falar um pouco sobre mergulho, vou contar um pouco da história da PGSUB, quem se interessar. Inclusive, nós trouxemos aqui alguns equipamentos de ponta, extremamente avançados. A gente tem aqui um equipamento, depois para quem se interessar, faço questão de falar um pouco, que é um rebreather. Acredito que seja talvez a terceira máquina no Paraná, tá? E a única, certamente, aqui em toda a região, que é o futuro do mergulho. Mas isso deixa para o final. Tá? Deixa eu tentar apresentar aqui um pouco aqui do meu querido amigo, o professor Rafael Lengruber, que é enfermeiro de formação, né, Rafa? Não foi o primeiro latino-americano a ser aprovado na Academia Real da Marinha Neozelandesa. É oficial de emergências médicas pela Order of St. John, né, que é como se fosse o mercado para o mercado comercial, né, o centro comercial para quem está ali vinculado à coroa britânica. Né, Rafa? Okay. Tripulante de busca e salvamento da Guarda Costeira neozelandesa. É coordenador, nosso instrutor de mergulho também da PGSUB, é o responsável pelos treinamentos de resgate subaquático da PGSUB, não apenas pelos treinamentos, mas pelo desenvolvimento dos nossos treinamentos, não apenas o primeiro nível que nós temos, mas inclusive também níveis avançados de resgate. Okay? Tem pós-graduação em Air Medevac, né? Mestrado em Professional Scuba, né? Ou seja, mergulho scuba. Pós-graduado em enfermagem aeroespacial, eu acho que você vai ter bastante coisa para poder falar, né, Rafa, sobre esse ponto, isso é muito legal, e resgate aéreo. Tá? E diretor de mergulho pela New Zealand Underwater Association, né, que é a agência neozelandesa de mergulho autônomo. Então, e instrutor de mergulho, assim como eu, somos todos instrutor pela IANTB, é a agência na qual nós somos filiados, né, toda escola de mergulho, todo centro de mergulho,
necessariamente tem que ser filiado a alguma agência internacional. Imaginem vocês, por exemplo, fazendo uma analogia com o trânsito, né? Você, para poder dirigir, você tem que ter a sua carteirinha de motorista. Né? Então você tem as autoescolas. A PG Sub é uma autoescola de mergulho. Tá? Só que por trás nós temos um Detran. Né? No caso da direção, apenas um Detran. Né? No caso do mergulho, não. Você tem diferentes Detrans que são agências internacionais. Então toda escola de mergulho tem que ser filiada a uma agência internacional. No nosso caso, nós somos filiados à IANTD, que é a maior agência do mundo de mergulho técnico. Tá? Isso depois a gente fala um pouquinho, okay? Quando a gente for falar um pouco sobre mergulho. E mergulhador de resgate avançado offshore, né? Com especialização em salto de helicóptero. Rafa, muito bem-vindo à Ponta Grossa. Obrigado. Você, a palavra é sua. Obrigado, amigo. Boa noite a todos. Muito obrigado por me receber. É uma honra estar presente aqui hoje com vocês. E tive aí a oportunidade de conversar com vocês durante a nossa recepção aqui, anteriormente. Isso é muito gostoso de conhecer, saber o que cada um está fazendo, o que cada um faz aqui. E exatamente é o intuito, né, da palestra hoje é sobre isso, sobre trabalhar em conjunto, para resumir. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Para quem está assistindo online, muito obrigado por estar assistindo. E vamos lá. Mais uma vez, é uma conversa, uma troca de experiência. Como o Márcio falou, não estou aqui para dar aula hoje, por mais que eu amo ser professor, hoje é uma troca de experiências. Então, como eu tenho uma experiência, vamos dizer, única, eu consegui mesclar na minha profissão o amor à saúde, o amor ao aéreo, ao marítimo, ao terrestre. Eu consegui juntar tudo durante a minha carreira e hoje, obviamente, eu tento só multiplicar o meu conhecimento e compartilhar com vocês o que eu aprendi fora do Brasil, o que eu aprendi durante a minha estadia de 15 anos aí. Sou naturalizado neozelandês, obviamente brasileiro de nascença, amo os dois, amo minha bandeira, as duas da mesma forma, patriota. E todos nós aqui queremos a mesma coisa, salvar vidas, ajudar ao próximo, por isso que vocês estão aqui, correto? Aí, não correto? Todo mundo precisa tomar um café hoje aqui. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, aí é uma pergunta mesmo. Esse símbolo que nós vemos, vocês conhecem, não conhecem esse símbolo? Conhecem, né? Mas de onde é esse símbolo? Qual é o significado desse símbolo? É uma coisa que eu pergunto aos meus alunos sempre, porque querem aprender a salvar vidas, querem aprender o atendimento pré-hospitalar, querem fazer uma graduação de enfermagem, uma graduação de medicina, e a primeira coisa, eu quero ter aquilo no meu uniforme, eu quero salvar vidas, mas o que significa aquilo? É exatamente uma coisa que eu trouxe para relembrar aqueles que não sabem. Quem sabe o que significa? Não fica calado não, você está estudando isso, a gente já conversou hoje, tá vendo? Então, cada ponto da estrela da vida tem um significado. E é o quê? Um protocolo. É simplesmente um protocolo que nós temos. E na vida, nós criamos protocolos para a nossa segurança e para poder produzir melhor, para poder estar presente ali e atuar de uma melhor forma. Então, protocolo simples. A ponta da estrela da vida lá em cima, a identificação da situação em risco de intervenção socorro médico. É a primeira coisa. Vamos chegar rápido, vamos tentar ver o que está acontecendo. O 2, comunicação efetiva. E isso é uma coisa que lá fora nós trabalhamos muito, comunicação. E eu vou bater nesse martelo. Comunicação, comunicação, comunicação. Isso salva vidas. E salva de verdade. É a comunicação efetiva que nós temos entre nós, nossas equipes. E não é as equipes que estão em solo. Porque as pessoas pensam assim, mas e o regulador? Ele faz parte da nossa equipe. Lembra aquele vídeo que nós assistimos agora há pouco? O que a palavra medic em inglês significa? Socorrista. Então todos nós somos medics, que somos socorristas, que nós somos da área de saúde, mas todos são socorristas que estão na equipe. Então todos nós precisamos conversar e falar a mesma língua, sem ego. Simplesmente falar a mesma língua, porque o nosso objetivo único
é salvar vidas. Resposta rápida, obviamente. Então, nós trabalhamos aí na terceira ponta, a resposta rápida. A quarta ponta, o tratamento do local. Depois nós passamos para o tratamento, transporte para o hospital de referência, que nós precisamos saber também. E, por último, transferência definitiva para o hospital de referência. Ponto. Então, nós sabemos, estamos relembrando, não é uma aula, estamos relembrando aqui o significado das pontas da estrela da vida. É aquilo que nós, com muito orgulho, carregamos nos nossos uniformes. Olha lá. Olha o uniforme da Rescue lá. Lindo. E nós temos orgulho de carregar isso. Né? Não é só o brevet, tem um significado, é o nosso protocolo. E essa pergunta que eu coloquei aí, é a pergunta que no final da apresentação de hoje, eu vou cobrar de vocês. Porque a gente fala sempre do valor em seguro, o valor da vida em dinheiro. Porque nós trabalhamos com isso. Nós temos que saber o seguro, nós temos que saber... Mas qual é o real valor da vida? Então, nós trabalhamos aqui para salvar vidas. Fazer a diferença. Qual é o valor real da vida? Vamos guardar essa pergunta aí até o final. Essa foto mostra exatamente que é o SAREX, Search and Rescue Exercise. Na nossa unidade, aqui eu bem novinho, estou eu aqui escondido, bem novinho, nós temos membros da Guarda Costeira, membros da polícia e aqui o representante do Maritime New Zealand. Toda operação marítima, hoje, na Nova Zelândia, que ocorresse de uma emergência, é coordenada por uma pessoa. Naquele caso, ele. Todos sabendo o limite, mas ele coordena. Ele coordena todos os comandantes. E não tem ego. Porque todos nós sabemos o que nós temos que fazer. Isso é brilhante. Isso é algo que eu carrego para o resto da minha vida com muito orgulho. É saber nos colocar. E esse exercício, por exemplo, ele é feito, na minha época, era feito trimestral. Tá? Então, nós tínhamos um exercício trimestral entre as equipes regionais. Então, aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, nós temos a Guarda Municipal, nós temos o prisional, né? Nós temos aí o SAMU, nós temos os bombeiros, nós temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária e por aí vai. Imagina você juntar algumas dessas unidades localmente, uma vez a cada 3 meses, e fazer o quê? Um simulado. Simulação realística. Hoje, finalmente, o mundo está acordando para isso. E no Brasil, a gente está vendo cada vez mais isso acontecer. Um treinamento de simulação realística. E lá atrás, nós já fazíamos isso. Por quê? Porque quando acontecia na hora mesmo H, nós sabíamos aonde nós estávamos, nós sabíamos como nós íamos lidar com aquela situação. Nós sabíamos como trabalhar juntos, porque a gente treina. E é um treinamento constante. Hoje eu dividi em 4 partes aí. O marítimo, né, vamos lá, botar aqui. O marítimo aquático e o subaquático. O terrestre e o tático. O aéreo, aéreo aquático, aéreo tático e drone. E, obviamente, por último, parece que não, mas nós treinamos separadamente, em alturas, que é cordas, nós utilizamos o Maguire, quando utilizamos asa rotativa, que é o helicóptero, rapel, issa, então são em altura. Então, eu dividi para facilitar, tá, a nossa apresentação hoje nessas 4 etapas. Começando por essa pequena pergunta. Estatisticamente, quando a gente olha, a gente pensa aqui em números, né? A gente trabalha sempre pensando em números. Estatisticamente, qual é a diferença entre o resgate bem-sucedido, e uma recuperação de corpos? Alguém se habilita? Qual é a diferença entre o resgate bem-sucedido e tem aquela... Agora a gente tem que achar a diferença. Como que a gente diferencia resgatar e recuperar? Acho que é o tempo do atendimento. É o tempo. Muito bom, parabéns. É o tempo. Exatamente isso.
O tempo faz a diferença. Então, quando nós treinamos, nós fazemos o simulado, nós treinamos entre agências. Quando eu falo agências, tá, gente? Lá fora, nós chamamos agências de emergências exatamente que nós temos aqui hoje. Cada um representando uma agência de emergência. Não interessa se é de resgate, se é de saúde, se é de segurança. Todos nós aqui representamos uma agência. Seja público, seja privado, mas é uma agência. Então, quando eu falo treinamento entre agências, eu estou falando treinar juntos, cooperando. E, como o nosso amigo falou, tempo. Porque quanto mais a gente treina, mais rápido a gente consegue chegar à nossa vítima e ela tem mais chance de sobrevida, que é isso que nós queremos no final das contas. E mais uma perguntinha. Além dos primeiros socorros, qual um dos conhecimentos aí que nós temos que nós podemos salvar vidas? Eu já vi, você já viu minha palestra em algum lugar, não é possível. Maravilhoso. Qual é o conhecimento básico que qualquer pessoa pode adquirir, pode obter, que vai fazer a diferença na hora de salvar uma vida? Além do primeiro socorro, além da segurança. É o primeiro socorro, está ali, além do primeiro socorro. Racionamento, bom, saber quem. Está na ponta da língua, fala aí, não. Está falando, está ali da renda igual tá. Olha aí. O suporte primário à vida. É um conhecimento simples. Eu vou falar lá no final hoje, como e quando nós começamos as campanhas lá fora. E as pessoas falam assim, são malucos. Não, não somos. Porque hoje, estatisticamente, no mundo, as pessoas sendo ajudadas por crianças em momentos de parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, é surpreendente. E vocês vão entender isso. Por isso que nós sempre falamos, além dos primeiros socorros, treinem sua equipe no básico, no BLS, no suporte básico à vida, com a RCP. Quantas pessoas sabem fazer RCP? Tá vendo? Exatamente. Exatamente, porque tem que ser. E cada vez a gente está mudando os protocolos, a gente tem que estar antenado nessas mudanças. Então, de tantos em tantos anos, quem segue a AHA, por exemplo, tem que mudar com o protocolo. Quantas compressões, em quanto tempo, qual é o ritmo, qual é a profundidade. Isso salva a vida. E é um conhecimento o quê? Básico. Baby Shark. Baby Shark. Não fala assim, Baby Shark. Eu não vou tocar essa música, perdoe para quem gosta dessa música. Não vou tocar a música do Baby Shark. Depois explica o Baby Shark. Para quem não sabe, a música do Baby Shark olha só. Esse membro nosso aqui, ele está antenado. Está antenado. Baby Shark é uma música maravilhosa. Quando você escuta uma vez, você tem que treinar com isso. Aquilo você vai dormir escutando aquela bendita música. Para quem tem filho pequeno, então, já sabe como que é. Né? Que escuta... Aí canta um pouquinho. Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark. Tá vendo? Tá vendo como fica na cabeça? É exatamente isso. Não tem como esquecer. Mas é o que faz diferença. Então as pessoas estão tão antenadas, querendo ir lá na frente, aprender o avançado, saltar de um helicóptero, né? De nadar, de pegar um equipamento de mergulho, ser resgate. Peraí, e o básico? Você sabe fazer o básico? Você lembra? Ou melhor, você lembra de como fazer o básico? Porque às vezes a gente sabe, só não lembra, porque não treina. Então o básico a gente tem que voltar lá atrás e lembrar. De novo, é só uma troca de experiência aqui. Aqui um exemplo no Rio de Janeiro, uma foto que eu tirei nesse dia, foi bem bacana, foi como a gente conversa, nada por acaso na vida, eu falei, um dia eu vou usar essa foto, e hoje eu uso, porque mostra exatamente aí uma relação do intra e do extra-hospitalar. Ambulância avançada, suporte básico, a da prefeitura, e uma de transplante, que é essa picapra amarela aqui, do programa de transplante do Rio de Janeiro. Todos trabalhando o quê? Juntos. Para uma operação. Salvaram vidas. E estão ali. Então é um exemplo que eu uso hoje dentro de um hospital, dentro de uma unidade. Essa foi tirada no CER Barra, que é o Centro Regional de Emergências. No Rio de Janeiro eles mudaram, tem o UPA e tem o CER.
uma unidade básica, outro é de emergências, clínicas, aí tem traumatológico, no caso ali do lado era o Lourenço Jorge, por aí vai. Mas só queria colocar ali para vocês rapidinho. Requisitos fundamentais, tá? Isso que nós lidamos lá fora, só trazendo. Conhecimento da área profissional a ser atuada, óbvio, né? Parece óbvio. Mas quantas pessoas querem atuar, entrar na sua viatura, querendo te ajudar sem nem saber o que você está fazendo, mas quer te ajudar? Então, a primeira coisa é saber qual é a área, para você se aprofundar naquela área, e aí você vai atuar. Senão você vai se tornar o quê? Uma possível vítima. Preparação física. Nossa, essa eu vou falar bastante hoje. E preparação física, para os gordinhos que nem eu, eu tenho que falar, a gente tem que levar a sério. Preparação física para salvar vidas é fundamental. Não adianta a gente tentar salvar uma vida se a nossa saúde, se o nosso preparo físico não está adequado, correto? Então é meio óbvio. Mas vocês vão ver que tem várias unidades lá fora que deixam a desejar também. Tá? Não é só aqui não. Eu critico todo mundo porque gordo pode criticar gordo. A gente fala por, né, autenticidade aqui. Né? Preparação mental. Preparação mental. Nós lá trabalhamos muito com todos, desde quando a gente começa na academia até o final, nós temos uma preparação mental muito boa. E não é aquela preparação mental, como a gente estava conversando com o meu amigo aqui, sobre o embuste, né? Fazer o cara passar por uma série de tratamentos humilhantes ali. Não é isso. Você tem que ter a pessoa que vai trabalhar na sua unidade mentalmente preparada, mentalmente com suporte, o suporte ali da tua equipe. Aí, o psicológico. Uma coisa que eu fiquei muito surpreso, meu primeiro óbito, eu dou esse exemplo no meu primeiro óbito, que veio acontecer comigo, eu estava na ambulância, novinha, aquela coisa, né? Tô ali. Infelizmente, não consegui que a minha vítima sobrevivesse. Eu saí, fui para a minha estação, eu estava na ambulância terrestre, cheguei lá, a minha gerente, a gente chama de manager, a unidade, a coordenadora, a comandante, me tirou. Falou, é o seu primeiro, né? Vem aqui, senta aqui. Eu falei, achei estranho. De repente, vem uma ligação de um psicólogo. Às 2 horas da manhã. Às 2 horas da manhã. Eu fui avaliado às 2 horas da manhã para ver se eu ia continuar ou não no meu plantão. Olha que loucura. Porque era meu primeiro óbito naquela unidade. Então, o suporte psicológico que eles dão é exatamente o que eu cobro hoje de todo mundo. Se nós não olharmos para o nosso coleguinha, para o nosso amiguinho do nosso lado e entender que quando a gente vai para casa, a gente não pode levar o problema e, realmente, eu estava falando com os amigos ali, óbito é bem diferente de você salvar uma vida, correto? Bem diferente. E a gente nunca esquece o primeiro, o segundo, o terceiro. Quem a gente salva, infelizmente a gente acaba esquecendo, porque é o nosso trabalho. Mas quando a gente não consegue salvar, esse é o grande problema. E é esse o suporte que nós precisamos levar a sério. Nós precisamos aqui começar a fazer a diferença. Olhar para o coleguinha e não falar assim, ele é fraco, ela tá de mimimi. Não. Vamos dar suporte. Porque ele e ela vão estar do nosso lado e nós precisamos deles. Então a gente tem que aprender a dar esse suporte. Que não é um mimimi, que é algo muito sério. Então, a minha surpresa lá fora foi bem grande. E aqui está sendo maior ainda, porque eu estou vendo isso começar a acontecer aqui nas unidades no Brasil. Desse interesse, desse suporte psicológico. Tá? Liderança. Liderança é algo que a gente nasce com liderança. Alguns, né? Alguns acham que são líderes. Só que tem uma grande diferença entre líder e chefe. E eu vou falar já sobre isso. O líder é o líder, o chefe é o chefe. Podemos ser os dois? Podemos. Podemos treinar os líderes? Podemos. Nós temos que identificar os líderes. Porque nós precisamos dos líderes em todas as operações. Simples assim. E humildade. Uma coisa que eu aprendi depois de velho
E, vergonhosamente, depois de muita arrogância, eu era uma pessoa muito arrogante. Vocês não têm noção de como arrogante eu era. Achava que eu sabia tudo. Achava porque eu vinha de uma família bacana, que eu tinha tudo que eu queria, e nada daquilo me levou a lugar nenhum. Então, depois de velho, quando eu entrei para a Barra Costeira, toda a humilhação que eu passei, as pessoas, foi humilhado. Não. Foi um aprendizado. Foi o que me fez dar valor. Foi que entender que título, nome, é passageiro. O nosso poder maior aqui, de fazer a diferença, é enorme. Mas para isso nós temos que deixar o ego de lado, deixar os títulos de lado e fazer o que nós viemos fazer. Salvar vidas. Salvar vidas. Ajudar o próximo, tirando o ego. Então, esquece o doutor, o professor, o mestre, o comandante. Somos médicos. Somos socorristas. Somos uma equipe. Somos iguais. Simples. A gente não fala tanto da igualdade. É muito legal, agora está na moda do apega tático, né? O brevezinho com a caveira. Alguém sabe me dizer o que o crânio, a caveira, simboliza? Alguém aqui sabe me dizer? Igualdade. O símbolo da caveira, por mais que as pessoas... faca na caveira. A caveira, o crânio, é um símbolo internacional da igualdade. Por quê? Por dentro nós somos iguais. Nós somos o mesmo. Simples. Então, a gente leva isso na nossa vida para mudar o nosso dia a dia. E nós aprendemos, às vezes, muito tarde, como eu aprendi, a ser humilde. Então, isso eu passo essa experiência, não como uma vergonha, mas como um grande aprendizado na minha vida. Que eu não sei nada. E hoje eu estou aqui só trocando as minhas experiências com vocês. Condicionamento físico. Voltamos lá no condicionamento físico. E eu tenho essa frase brilhante que o professor Dr. Guilherme Frecha falou: força mental sem força física é só autoconfiança desperdiçada. Olha que legal. Força mental sem força física é só autoconfiança desperdiçada. Profundo. Mas a mais pura verdade. E nós temos que levar isso em conta no nosso trabalho. Nós temos que levar ao condicionamento físico em conta. Por quê? Olha as equipes assim. Legal, né? Olha esse. Muito bacana. E esse camarada? São fortinhos que nem eu. E aí? A gente consegue dar aquela corrida de 4 km? Não consegue mais, né? Ou então consegue e vai ter um infarto. Vai ter um problema mais sério, vai se tornar a vítima. Só que isso é um problema sério, um problema grave no mundo. A obesidade é uma doença. E não é tratado como doença. Infelizmente não é tratado como uma doença. É tratado como, preguiçoso, né? Fazer a dieta. Para de comer aquela pizza. Eu adoro pizza. Mas fazer o quê? Está ali, obesidade. E hoje, aqui no Brasil, passou a ter a obesidade um problema seríssimo de saúde pública. 40% da população brasileira hoje, estatístico, tá, gente? 40% da população brasileira hoje é considerada acima do peso. Olha que loucura. E como nós estamos tratando isso? E como aqui, dentro das nossas equipes, nós tratamos isso? Condicionamento físico. Nós estamos acabando esquecendo do condicionamento físico. Esquecendo que nós usamos o nosso corpo para salvar vidas. E nós temos que fazer essa diferença. Só que nós precisamos estar bem fisicamente para fazer isso, correto? Senão a gente não consegue. Carregar uma maca, carregar um monitor, um kit de O2, uma escada, uma prancha. Muito menos, eu vou passar daqui a pouco um vídeo que é triste, mas é até engraçado, da falta de preparo técnico, das coisas que só em carregar uma maca você pode machucar ainda mais o seu paciente. Olha aí. As lesões, nós estamos com um condicionamento físico falho, então nós temos aí mais lesões.
taxas mais elevadas de colesterol, mais casos de diabetes, além de baixa imunidade, hipertensão, opa, mais um aqui meu. Agravamento. Seu também? Ah, bom, né? Hoje minha pressão ficou 18, 19, 18, 19, 18, 19, o dia inteiro. É, bem bacana. Ah, já captou frio. O 12 por 8 é difícil. Bem difícil. E, obviamente, né, os mais difíceis de serem tratados, os problemas aí cardiovasculares. Quase não saiu a palavra. Simplesmente com a falta de condicionamento físico. Volto lá na liderança. O outro ponto. Olha aí aquela imagem. Vocês conhecem a imagem, não conhecem? Bem famosa. O chefe lá em cima e o líder aqui embaixo. O chefe mandando e o líder liderando. O líder mostrando como se faz. Aquela história do general quando manda todo mundo pagar 10, inclusive ele cai no chão para pagar 10. Porque é muito fácil a gente mandar fazer. Não, eu sou teu chefe. Corre ali, pega lá uma água, vem. Pô, só um minutinho, você não gostaria de uma água? Não vou pegar pra você. Não tem vergonha disso. É saber, é poder liderar, poder mostrar para a sua equipe que líderes são diferentes de chefe. E nós precisamos de mais líderes. Só que nós precisamos treiná-los também. Funções do líder: organiza o grupo, monitora a atuação de cada membro da equipe, dá assistência aos membros da equipe, treina e orienta e concentra sempre na abordagem ao paciente. Aí a gente está falando das nossas equipes de resgate. Né? Nós temos aí, ele está fazendo o quê? Liderando mesmo a equipe, mas ele está de olho no nosso paciente, na nossa vítima. Comunicação. Lembra lá atrás que eu falei comunicação clara, efetiva e interativa? Comunicação clara. Não adianta falar com o leigo os códigos utilizados. O leigo não vai saber, né? Você vai falar com uma pessoa que não é da sua equipe, está tentando te ajudar, e vai botar um QSL, um código Q da vida, e ele não vai saber exatamente isso, né? E vai ficar perdido. Então vamos ser mais claros, vamos ser mais simples. Porque quando a gente está tratando de uma equipe multidisciplinar, uma equipe entre agências de emergência, nem sempre nós falamos a mesma língua. Então, vamos resumir. E o feedback, que é importantíssimo. Eu falei, estou pegando a ampola. 1 ml? Você lê, 1 ml. 1 ml. Feedback. Validade. 12 de fevereiro, 12 de fevereiro, 12 de fevereiro, 12 de fevereiro. Feedback. Eu, quando entrei na ambulância a primeira vez, foi em Henderson. E a minha mentora pegou foi engraçado, mas, enfim, eu estava treinado, mas nervoso, né, a primeira vez. Pega a ampola, qual a validade? Aí já começa. 6 de setembro de 2004. Tá, ela, 6 de setembro de 2004. 6 de setembro de 2004. 6 de setembro de 2004. Poxa, vai ficar lendo um para o outro, já entendeu. Mas olha como é a confirmação. Por quê? Foi o que ela me falou depois. Aquela ampola foi o que salvou o paciente. E se a gente desse a ampola errada com a validade errada, com o produto errado, a medicação farmacológica errada? Olha que loucura. Então isso é muito... A clareza, expressar-se claramente, usar frases precisas, ser paciente e falar pausadamente, sempre trate seu interlocutor, isso é muito importante. Com respeito, estude o contexto situacional, tá? Porque sempre muda. Ouvir e dar o feedback, foi o que eu estava falando agora com vocês. Ouvir e dar o feedback sempre. Esse vídeo, não sei se vocês já assistiram, não sei qual é a língua, não falo essa língua, mas olha que legal, é uma língua estrangeira que eu não sei, não reconheço, mas todos aqui vão entender o que aconteceu. E tudo foi por falta de comunicação. Mein Mann, ist... Bewegen! Und zuerst Ambulanz! Ambulanz, Feuerwehr. Jetzt ruhig bleiben und alles klar. Jetzt hochfliegen, dann geht's los. Ist jetzt gerade gestanden, wir bringen sie in Sicherheit. Maskenschluss!
Meneer, ik heb het uiteindelijk gevonden. Medische hulp daar wordt vergoed. Tenzij ze u met een helikopter naar een privékliniek vervoeren of zo. Hè? Olha a falha na comunicação. Ninguém perguntou àquela vítima o porquê, o que ele estava sentindo. Ele estava no telefone. Olha que loucura. Aí a gente brinca, que é uma coisa, né, engraçada, mas passa isso. Eles fizeram um comercial, não foi à toa, né? Imagina fazer um comercial. Vocês viram o helicóptero e aquele comercial foi feito mesmo, é real. Então são ambulâncias, são helicópteros reais ali mesmo. Olha quanto eles investiram para mostrar um problema gravíssimo, que é a falta de comunicação. E é exatamente isso que a gente treina para melhorar sempre. E aqui, quem conhece essa foto, essa imagem? Quem já estudou essa imagem aqui em qualquer tipo de treinamento? Levanta a mão. Só levanta a mão. Quem já viu essa imagem? Muito bom. Nós falamos o quê? O efeito iceberg. Ó, maravilhoso! Que orgulho! Isso aí! Não, meu ouvido tá bom. A visão está tudo. Exatamente isso. O que nós vemos em cima não significa que nós estamos vendo o problema sério que está abaixo. Porque na superfície, nós identificamos ali na superfície algo, uma batida de carro. E o resto? O que está escondido? Nós fazemos o gerenciamento de risco. Essa frase foi de um seriado de TV, obviamente, só que é utilizado pelo Esquadrão Antibomba dos Estados Unidos. Eles roubaram, eu roubei deles, tá? E é uma frase bem interessante que fala sobre isso. Make sure you step back, see things for what they really are, not what they seem to be. E exatamente é você dar um passo para trás e enxergar o que as coisas realmente são. Para daí tomar as atitudes que você tem que tomar. Daí nós fazemos o gerenciamento de risco, a prevenção, que todos nós aqui fazemos. Principalmente o comando. Não é comando? As pessoas acham que é facinho, facinho. O comandante está lá no escritório, está no ar-condicionado, bonito, tomando café. Enquanto vocês estão fazendo exatamente o gerenciamento de risco para que todas as equipes estejam seguras. E as equipes têm que saber fazer? Também. Não os mais complicados. Aí eu botei algumas análises de risco bem mais complicadas, vocês já devem ter visto. Chato. Mas funciona. Podemos simplificar com 3 palavras. E eu aprendi isso na Guarda Costeira e é brilhante como é tão simples e nós podemos fazer isso muito rápido. Inclusive as unidades que estão presentes no acidente, tá? No incidente. Minimizar, isolar ou eliminar o problema. Simples. 3 coisas. Minimizar, isolar e eliminar. Então, eu posso fazer isso em segundos. Só que eu tenho que estar treinado. Então, aí vem aquele treinamento. Vou falar sempre, sempre treinamento. Porque é ali que faz a diferença. É você lembrar de fazer isso quando chegar. Opa, peraí, cheguei no acidente. Está numa encosta. Como que eu minimizo o meu risco? Como que eu posso eliminar o risco? Eu tenho que gerenciar aquilo. E o modelo aí do queijo suíço. Famoso modelo do queijo suíço. Aí nós adaptamos para o modelo aplicado na área de saúde. Tá? É uma aplicação simples. Mas o professor James Reason, quando ele criou esse modelo na Inglaterra, ele criou para ser aplicado em qualquer profissão. Olha que legal. Por quê? É verdade isso. Efeito de ato acumulativo. Começa lá de cima com as ameaças. Lá de cima. Aí vem descendo. Ausência de protocolos. Olha o protocolo que a gente estava falando. Olha a estrela da vida, que é o nosso protocolo de salvamento. É um protocolo simples. E nós temos vários outros protocolos. Falta de protocolo. Segurança, rotina de seguranças. Sistema de seguranças. Depois vem a pressão aí da produção. Bora, rapaz. Bora, traz o paciente aí. Bora, vem. Aquela pressão, ó. O comandante está vendo, hein? Ó, tá de olho, hein? Ó, vai rodar.
pressão. Então, olha o ato acumulativo, olha como um vai somando com o outro, que vai somando com o outro. Cultura de baixa expectativa. Nossa, nós temos uma cultura de baixa expectativa terrível, né? Não vai acontecer nada. Ela tá bem. Você tá de salto alto aqui, cheio de buraco. Vai acontecer. Baixa expectativa, né? Olha como vai acumulando. Olha o que eu falei do ego lá atrás. Gradiente de excessiva autoridade. Ô rapaz, vai fazer? Vai lá, sou teu chefe, tô mandando. Olha o problema que já está lá, já veio lá de cima. E eu só piorei. Só piorei. Porque eu levei o meu ego, deixei arrastar, e eu vou piorar ainda mais a situação que já está ruim lá de cima. Então, quando ele criou isso, criou para todos nós. Nós podemos aplicar isso dentro do escritório, não podemos? Podemos. Nós erramos alguma coisa lá em cima. Só que aqui nós aplicamos, no final, ao dano ao paciente. Esse é o grande problema. Está ali, no final. O dano ao nosso paciente, à nossa vítima. E quando a gente causa o dano, porque nós não enxergamos lá em cima todo o efeito que nós temos ali acumulando, quem sofre no final é a vítima, é o paciente. Lembra que eu falei da falta de planejamento? Preparamento? Nossa, perdão. Preparação. Perdão. Tá gravado, hein? Feio. Preparação. Falta de planejamento, preparação... Preparação e treinamento. Tá difícil hoje o português. O que acontece? Lembra que eu falei da maca? Um simples carregar da maca de uma prancha, quando você não é treinado, você pode causar um dano bem pior. Olha isso aí. Cada lado tentando. Foi lá que né? Você acha que não vai piorar? E é bom que a voz dele está rindo ainda, né? Esse é o mais difícil. Falta de preparo, falta de treinamento, falta de atenção. Quem acha que foi falta de liderança aqui, levanta a mão. Vamos lá, quem acha que foi falta de liderança aqui? Bom, todo mundo já. E é exatamente isso. A gente acha que não, mas nós temos aí a falta de liderança, e é cômico, né? Mas aconteceu, e a gente não quer que aconteça conosco, nem com a nossa equipe. Muito bem sendo gravado, porque hoje todo mundo tem celular e grava tudo que nós falamos, que nós fazemos. Terrível, terrível, mas acontece. Então nós temos que fazer o quê? Mudar essa cultura, treinar um pouco mais. Quais são os dois maiores perigos para uma equipe de socorro, uma equipe socorrista? Tá? Isso eu falo todos nós aqui, todas as agentes, segurança, saúde, defesa civil, todos nós. Quais são os dois que vocês acham que afeta e afeta de verdade? Está aqui, privação de sono e estresse.
isso é estatístico. A privação de sono, ela faz um mal para a nossa saúde terrível. Quem aqui já não saiu de um plantão e emendou no outro? Ó, quem aqui não saiu de uma operação e teve que ir lá para o escritório fazer relatório? Não consigo nem ler aqui. Ah, a comandante não vai nem ver. Ela não vai nem enxergar o que você está escrevendo depois, né? Aquele relatório, aquele garrancho horroroso. Exatamente. Então ali, é a privação do sono. E o estresse. As pessoas não entendem que o estresse mata. O que vocês acham de um infarto aos 28 anos por estresse? Qual é o risco que vocês acham? Médio, alto, baixo? Risco de morte, né? Vamos dizer assim. Tem sorte de sobreviver? Tem. 28 anos. Ah, 28 anos, o que você faz? 28 anos, tu tá estressado, rapaz? Não tá, novinho. Estou aqui, na frente de vocês. Infartei 2 vezes. Com 28 e com 32. 28 por estresse, 32 por uma pericardite. Mas 28 anos por estresse. Porque a minha vida era assim. Ih, quero dar plantão, quero aprender. Oh, quero ir para o barco, quero ir para o helicóptero, quero ir para ambulância. Vou virar à noite, vou emendar aqui. Ih, vou estudar agora. E no final das contas, graças a Deus, eu estou aqui para trocar essa experiência com vocês. Mas eu sou aí o exemplo, um mau exemplo para vocês. O como isso é perigoso. E as pessoas acham que não. Ah, o estresse. Ah, deixa de mimimi. Tá reclamando, né? Chata. É, mas não é. E é uma coisa muito séria. Passando aqui para o meio de ambiente marítimo e aquático e subaquático. Márcio até brilha o olho, né? Eu vejo falar do ambiente subaquático, o Marcinho brilha o olho aqui. É, tá vendo? Aqui algumas imagens, né, que eu tive a oportunidade de estar presente. Aqui eu fui membro da Emirates Team New Zealand, essa primeira foto aqui, como mergulhador de resgate avançado. Eu era líder, não era chefe. Orgulho, aprendi também, tá? Antes eu era chefe, depois eu me tornei líder. Da equipe de resgate da Emirates New Zealand. Então, no America's Cup, quando eles giravam o mundo, nós tínhamos uma equipe de emergência com eles, porque se aquele barquinho ali, o AC-72, que era o barco que nós tínhamos na época, virasse, ele tinha um efeito catapulta mesmo. E nós treinamos e os engenheiros fizeram uma avaliação, era uma queda de mais de 30 metros de altura, quando ele catapultava, quando virava. Olha que loucura. Mas nós treinávamos para estar preparados para isso. Aqui, jet ski, fazendo treinamento em resgate na água. Aqui, outro marítimo. Aqui, marítimo aéreo. Por acaso eu estou dentro do helicóptero nessa hora. E aqui, parte do treinamento e na guarda costeira. Esse aí é um treinamento que nós tínhamos para os pilotos de V8. V8 e Fórmula 1, tá? Da água. Que são os barquinhos que eu vou mostrar para vocês já já. Tanto os mergulhadores, estamos aqui, sou eu aqui. Aqui Calvin Hicks, um mentor maravilhoso, um paramédico avançado, nos tornamos amigos, depois sócios. Matt Gillette, um socorrista brilhante, e um piloto fazendo treinamento obrigatório. Nenhum piloto corria sem fazer esse treinamento. Eles tinham que sair em menos de 10 segundos da posição que eles estavam, em menos de 30 segundos sair da embarcação. Porque a embarcação virava, eles ficavam no cockpit, igual de Fórmula 1 mesmo, de carro, só que eles tinham que sair de dentro. E tem toda uma técnica, enfim. Ali era o nosso treinamento. Aqui treinamento de içamento, com nadador de resgate, com embarcação em movimento, embarcação parada. Treinamento aí do resgate subaquático. Esse é o básico, tá, gente? Você vai ver aí no começo, resgate subaquático básico, que é aquele que a gente aprende logo depois de se tornar mergulhador. Esse para o pessoal de freedive, que é o mergulho em apneia, e caça submarina também. Olha aí, a gente na água, a gente tira debaixo d'água e depois tem que analisar, diagnosticar, tratar com a superfície, para depois agir. Né? Então não é tão fácil. Aqui um exemplo de uma situação que era treinamento e se tornou real. Essa aqui é uma situação no Japão,
essa é uma aeronave da Guarda Costeira japonesa fazendo um treinamento de pouso de emergência na água. Para quem não sabe, algumas aeronaves podem sim pousar na água e levantar voo. Algumas, não são todas, pelo amor de Deus. Algumas podem fazer um pouso controlado na água, de asa rotativa, tá? Não a asa fixa, a asa rotativa, helicóptero, e decolar novamente. Só que, infelizmente, olha o que aconteceu nesse caso aqui. As condições do mar mudaram, houve uma série de problemas, olha o queijo suíço, lá atrás, lembra do queijo suíço? E foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando, vai piorar, e piorou mais ainda. E virou tsunami. Quantos milhões vocês acham que aquela aeronave custa? Muitos, né? E daí, um exercício. Infelizmente, um acidente. Tá? Graças a Deus, ali não houve nenhum problema. Esse é um treinamento que nós fazemos lá no Rio de Janeiro, no CTO, Centro de Treinamento Offshore, tá? Do Hilt, que é escapar de dentro d'água, de dentro da aeronave, dentro d'água. Então, quando a aeronave cai na água, nós aprendemos a sair da aeronave. É obrigatório para algumas empresas offshore, petroleiras, mas não todas, infelizmente. Eu, sinceramente, eu sou fã de todos que trabalham em aeronave, todos. Ah, mas a minha aeronave nunca voa no mar. Mas voa por cima de uma lagoa, de uma represa, de um rio. E se a tua aeronave cair num rio? Você faz o quê? Ah, mas ninguém nunca me ensinou, porque você nunca treinou. Então isso é muito importante. Então o treinamento de escape de aeronaves é muito importante. E deveria sim ser obrigatório por lei para todos. Todos que forem para uma operação numa aeronave. Sim. Ah, mas é emergência. A gente tem na casa da nossa legislação aquele uso do profissional na hora da emergência, vem aqui. Mas o que diz na nossa legislação sobre isso? Se eu estou usando você nesse momento para me auxiliar numa operação aérea, qual é a obrigação que nós temos? Fazer um briefing, falar para você como vai acontecer. Então imagine um curso desse, em alguns minutos antes de uma operação que você decolar. Acontece, mas é a nossa obrigação. Tá? Conhecimento mínimo necessário. Isso aí para vocês entenderem como nós estudamos. Tá? Então, esse aí é o mínimo necessário. Página 1. Para o mergulhador de resgate avançado. Tá? Então, nós temos que estudar tudo isso e mais isso para poder, isso é mínimo, tá? Mínimo, para poder fazer o curso de mergulhador de resgate avançado. Não só em complemento que esse é um treinamento que vai ser oferecido pela PG Sud, nosso amigo Rafael, que é homologa, e temos o resgate básico, né? O resgate necessário, que é o primeiro nível, mas esse é um treinamento avançado que talvez nenhuma outra escola, ou pouquíssimas escolas aqui no Brasil. Aqui no Brasil eu falo por experiência. Não existe esse treinamento no Brasil ainda, tá, gente? Isso é fato, não existe. Esse treinamento está sendo trazido por uma comissão técnica, eu faço parte dela, até mesmo por ter a experiência como operacional, tá? Então, assim, não é uma brincadeira, porque é um treinamento caro, longo, porque saltar de uma aeronave, qualquer um salta, né? Qualquer um pula de uma aeronave. Para ali, ó, para ali. Pula, rapaz, pula, vai. Dá aquele empurrãozinho, ele cai na água. Mas não é bem assim. Então nós temos que treinar, e muito. O conhecimento é vasto. E olha ali, teste físico, né? Uma coisa que o pessoal, de novo, coloquei, aptidão física, teste físico. Nós temos, por quê? Porque se você vai tentar salvar alguém, você está num ambiente hipobárico, que é um ambiente de baixa pressão, está numa aeronave. Você vai saltar da aeronave para um ambiente aqui, né, normal como nós estamos agora. E você ainda vai mergulhar para um ambiente hiperbárico. Olha só a quantidade de conhecimento que você tem que adquirir da própria ciência, da fisiologia, porque a fisiologia muda. Então ela muda conforme
você está sob pressão. Passando aí para o terrestre e o tático. Ambiente terrestre e tático. Falamos muito sobre o ambiente tático hoje, né? Virou modinha no Brasil. Ah, ambiente tático. Ei, caveira. Mas o que é isso? É um socorrista. Sob pressão. Você está aí carregando a sua arma. Tem um tiroteio. Ele está trocando tiro. Tem um bandido trocando tiro com ele. E agora ele tem que saber se resgatar e ainda resgatar o amiguinho. Então, o tático é muito importante. No ambiente terrestre, olha o que nós falamos lá atrás, gerenciamento de risco. Minimizar, eliminar, identificar. O que nós identificamos aqui? Uma batida de carro. Não é uma batida de carro? Beleza. E aí, o que mais tem aqui? Pô, tem um cilindro aqui no chão. Que cilindro será esse? Mas não sei. Olha o perigo. Pegou fogo. Eu sou qualificado para fazer isso? Não. Então, coleguinha do bombeiro. Camarada, olha só. O acidente é assim, 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 tá pegando fogo. Eu não vou encostar. Para quê? Eu não sou... Mais vale, já dizia meu avô, mais vale o quê? Um covarde vivo do que um herói morto. Meu avô já falava isso lá atrás. Olha como até hoje nós sabemos disso. E é exatamente isso. Então, para que eu vou querer ser um herói morto? Não. Eu prefiro ser um covarde vivo e tentar ajudar aquela vítima. Mais um exemplo aí. Caminhoneiro. Olha como muda a cena. Olha como você tem que pensar em segundos quando você atende. E vou piorar. Olha essa aqui na Índia. Tá? Múltiplas vítimas. Olha a quantidade de pessoas nas ruas. Olha o controle de trânsito. Eu vou falar o quê? Eu não dependo do controle de trânsito? Ah, mas ele é socorrista. Ele tem que controlar essa galera toda para não causar mais problemas. Então, controle de trânsito, a polícia. Então, a gente tem que saber trabalhar juntos. Simples. E esse aqui? Esse aqui é conhecido já nos Facebooks e Instagrams da vida. Eu vou chutar que eu acho que pela língua é um russo, mas é só um chute. Pois é. Pego numa câmera da vida, nessas action cams. Olha ali, ó. Aquela menina não é a super-homem, super-mulher, né? Mulher Maravilha. Ela voa também? Voa também, né? Então, tá ali, não é. Imagina o impacto. Olha toda a cinemática de trauma que nós temos ali. Podemos atender de uma... não podemos. Nós temos que analisar primeiro. Olha aquelas 3 palavrinhas de novo. Eliminar, minimizar e... Foi só, olha, todinho hoje ninguém tomou, né? Aí mais uma de múltiplas vítimas em Londres, tá? Aqui mais uma vez, olha aqui, ambulância da Ordem de St. John, da polícia, corpo de bombeiro, todo mundo trabalhando juntos, todo mundo falando a mesma língua, simplificando. Aqui eu vou dar um exemplo, o que aconteceu comigo. Troca de experiência, mais uma para vocês. Eu, em Londres, fui fazer um treinamento numa cidade próxima a Londres, estava com a minha irmã correndo no parque, né? Atleta, ó, naquela época eu ainda corria, hein? Teve um acidente na minha frente e eu parei para socorrer. Eu não estava sem nenhum tipo de documento meu que comprovava. Eu tinha meu distintivo na época com meu número, mais nada. Eu parei para socorrer, uma ambulância da Ordem de St. John parou. E eu me apresentei. Falei, olha, eu sou oficial de emergência médica, só que eu sou lá da Nova Zelândia. O que eles fizeram? Imediatamente. Que barato. Você pode nos dar apoio? Eles não me conheciam. Mas pelo fato de identificar o que eu estava fazendo, o conhecimento que eu estava aplicando à vítima naquele momento, eles identificaram que realmente eu não sou
um transeunte qualquer, eu tinha um treinamento. E depois, obviamente, né, pediram o meu número, eu apresentei o sistema integrado, eles viram, eu levei a vítima até o hospital, participei, assinei, eu fiz todo o protocolo necessário. Mas olha que legal, como fora do país onde eu residia e atuava, eu pude atuar. Aí aconteceu o contrário, eu no Rio de Janeiro tentando ajudar. Oh, Rio de Janeiro! Virou o olho, já sabe, né? Ele já sabe. Tentando ajudar, fiz todo o protocolo correto. Todo o protocolo. Chegou a ambulância do bombeiro. Sai, 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 sai. Exatamente dessa forma. Não deu um bom dia. Me empurraram. Só que a vítima já estava estabilizada. Quem me chamou fui eu. Não podiam simplesmente... Colega, o que aconteceu? Qual é a situação? O que você faz da vida? Né? Podia pelo menos conversar. Mas olha como é a cultura, como é a diferença. Não estou criticando, porque não são todos, tá, gente? Mas olha que tem duas experiências completamente diferentes, opostas, que eu levo na vida como exemplos. E hoje eu compartilho com vocês. E esse aqui, mais um terrestre, né? Olha aí, o carro bateu, derrubou um poste, né? Rede elétrica. Gosto da rede elétrica. Tu já passou por muito de rede elétrica assim, né? É brilhante tomar um choque desse. Chega no local, o povo tá andando. Exatamente. Para isolar, a pessoa fica brava. Fica. Tá lá dentro, vai tirar ele. Olha o menino, tá chorando. Vai lá. Olha aí, quantos vídeos nós vemos hoje tentando ajudar e se torna vítima. Então, a gente tem que saber disso. Para quê? Rede elétrica. Isola. Olha lá. Isolar, minimizar e... Tá difícil? Mas é exatamente isso. Como que você vai isolar? Até o quê? A rede elétrica ser desligada. E por aí vai. Protocolo, comunicação. Simples. Mas tem gente que acha que não. E principalmente aqueles que estão passando e querem ajudar e... Ai, meu Deus, ela está passando mal, ela está chorando lá dentro, tira ela. Não, se eu meter a mão, vou tomar um choque, ela também morre nos dois. Não vai adiantar de nada. Então, nós temos que saber os nossos limites. Esse aqui, eu estava mais ou menos aí uns 70, 80 metros de distância. Essa cena ocorreu em Auckland, na Nova Zelândia. Eu não estava de plantão, não estava, por acaso, eu estava ali vendo, né, por gostar e tudo mais. Todo ano levantava-se a árvore de Natal no final do ano. E tinham várias técnicas, obviamente. Eles tinham uma equipe, tinha um helicóptero, fazia, puxava, levantava tudo, bem bacana, né? Muito legal. Olha só aí. Epa, desculpa. Tá difícil. Essa estrutura daqui no meio é a estrutura da árvore de Natal, né? Então ela é levantada ali. A aeronave está utilizando de cabos, né? Então, para quem conhece a aeronave de asa rotativa helicóptero, esse cabo aqui, ele pode ser solto. E nesse momento, eu tenho certeza que o piloto achou que o cabo não estava mais preso. Porque olha o que acontece. Estima-se aproximadamente 8 milhões de dólares foram perdidos naquela aeronave, tá? 8 milhões. Graças a Deus o piloto está bem. Pelo menos ele. O ego dele deve estar muito ferido, né? Depois disso. Bem estressado. bem preocupado com o trabalho que vai perder. Tá? Mas graças a Deus nada mais aconteceu. Mas olha como uma coisa tão simples. Falta de comunicação efetiva e clara. Você recebeu a ligação do psicólogo às 2 da manhã, provavelmente. Esse recebeu. Está aí o ambiente tático. Então esse aí é o ambiente tático militar. Nós temos vários ambientes táticos, nós estávamos falando hoje. Hoje nós temos o treinamento penal, né? O pessoal do APH tático. Temos os policiais, a Força de Segurança, a Guarda Municipal. É fundamental. Isso eu vou bater na mesma tecla. Fundamental que todos tenham treinamento.
Por quê? Vocês não estão correndo risco na sua carreira lá fora? Então por que vocês não vão saber, vocês que são, eu falo vocês da área de segurança pública, por que vocês não vão saber ter o conhecimento do APH tático? Então, vamos transformar aquela modinha em uma coisa bacana. Começar lá do básico, mas fazer com que eles estejam seguros. O militar. Aqui no Rio de Janeiro, um treinamento militar, simulação realística, junto da, se não me engano, aqui é a Marinha, junto com o pessoal aeromédico, tá, do Rio de Janeiro, a equipe aeromédica do Rio de Janeiro. Treinamento. E nós vamos passar aqui para o meu xodó, a área aérea, a área marítima, a área aquática e os drones. Eu botei os drones ali, vou falar rapidinho sobre eles. É só na segurança que a gente usa drone hoje? Não, na busca. Os drones hoje estão tão maravilhosos para ajudar, auxiliar na busca de uma vítima perdida, uma vítima afogada, uma vítima no rio, atravessou, se perdeu, né? Então, assim, nós temos aí os drones nos auxiliando, uma tecnologia. Por que nós não vamos utilizar as tecnologias? Ah, porque é um brinquedinho bacana, é legal pra caramba, não vou mentir. Mas é um brinquedinho que ajuda a salvar vidas. Hoje, na segurança, nós utilizamos o drone para quê? Para observar, angariar dados. Na guerra, vocês estão vendo a guerra acontecendo, os drones são utilizados para quê? Para atacar? Não! Para dizer, ó, o coleguinha inimigo está ali, atira. Aí você vê um bum! Aí você vê um drone, um mini desse tamanhozinho, cabe na palma da mão. Então vamos usar a tecnologia. No nosso caso, a tecnologia ao nosso benefício para ajudar. Eu tive a oportunidade de ser um dos criadores do primeiro veículo multidisciplinar de resgate no Rio de Janeiro. Era uma picape, a gente transformou um protótipo, fez um protótipo que era uma Hilux, com um controle de drone nela. Então tinha mergulho, tinha equipamento de mergulho, equipamento de rapel, equipamento de primeiros socorros primários avançados, completos, e uma estação de drone. Por quê? Vamos dizer, numa ribanceira que cai no mar, ou na água, num rio, o que for, pô, peraí, eu mando o drone primeiro, né? Para que eu vou mandar ele? Manda o drone, pô, o helicóptero não está aqui, o drone é muito mais barato, é uma bateria, vou carregar a bateria. Eu mando o drone, vejo, ó, assim, você vai descer de rapel aqui, vai pegar o equipamento de mergulho, o camarada caiu, o carro capotou lá, vai lá e vê se dá para fazer alguma coisa. Mas você utilizou a tecnologia e otimizou o teu tempo. Aqui algumas unidades que nós utilizamos no aeromédico, tá? Tanto na Nova Zelândia quanto na Austrália, são os mesmos, tá? os mesmos dos helicópteros. Nós utilizamos helicópteros tanto para resgate quanto para transporte aeromédico. São duas coisas diferentes. Tá? Transporte aeromédico, eu vou transportar o meu paciente, a minha vítima ou meu paciente, do ponto A para o ponto B, normalmente do hospital para outro hospital. Tá? Normalmente. E o resgate é aquele que eu vou pairar, vou utilizar um rapel, vou utilizar um cabo Maguire. Maguire é aquele cabo que a gente amarra, vamos botar assim para todos entenderem, está preso na aeronave e pendurado. Então nós ficamos pendurados debaixo da aeronave, não tem como a aeronave pousar, ele vai nos deixar em solo ou na água, fazemos o nosso resgate e ele não tem como nos içar, como nessa imagem aqui. Aqui é uma iça. Então aqui o cabo desce, o cabo sobe. Maguire não. Aí ele tem que levar a gente para uma posição segura, vai nos deixar em solo, vai pousar do lado e transferir. Olha como é complicado, né? Parece simples. E aí, eu quero ser aeromédico. Eu vejo... É legal. Mas é complicado. Não é uma coisa tão simples como as pessoas acham. E muito estudo. Aqui algumas configurações aeromédicas. Aqui nós temos duas configurações, tá? De uma aeronave pequena e de médio porte, média grande porte. Então, literalmente, nós temos ali uma UTI móvel, tá? Nós temos todo o equipamento para transportar uma vítima. Normalmente, nós transportamos a vítima estabilizada, mas nós temos que estar preparados para caso ela desestabilize durante o voo.
E aqui, uma unidade SAR, de busca e salvamento, Search and Rescue. Tá? Aquela unidade ali é uma unidade SAR e trabalha sobre a água. Perdão. Fundamentos básicos do serviço aeromédico. Se é qualificado para exercer a função desejada. Olha de novo aí, né? Se é qualificado. Familiarização com a aeronave, saber qual o tipo de aeronave, por onde eu entro, por onde eu saio. Estar em condições o quê? Físicas adequadas. Claro, né? Entender todas as regras de segurança. Olha a segurança, a palavra segurança. Vamos martelar, né? Segurança. A gente tem que entender as regras de segurança. Quantos vídeos... hoje eu não botei não, tá? Eu até tirei os vídeos. Mas tem uns vídeos tão legaisinhos da pessoa andar e perder a cabeça. Por quê? Porque não sabia que o rotor estava... Ele abaixava, ou então a aeronave estava inclinada. Aí vai lá, perdeu a cabeça. E existe vários vídeos hoje que vocês vão ver isso. Não são bacanas, mas são reais. Aí o tipo de aeronave, nós temos que nos familiarizar. Qual o tipo de aeronave? No caso desse é um Seahawk, que é a modalidade do Black Hawk militar, feito para a busca e salvamento marítima ou aquática. Aí, zona proibida, zona segura. Nós temos o quê? Acabei de falar sobre segurança. Precisamos entender sobre a segurança da cena. Então a segurança está ali. Então eu tenho que saber aonde eu vou me aproximar da aeronave. Mas tem várias outras coisas. Quando eu vou me aproximar da aeronave? Olha que é complicado. Eu estou parando aqui. Você está na ambulância. Você não é treinado. Você corre na minha direção? Eu parei aqui a nossa aeronave? Não, né? Não espera. Se você for treinado, você vai saber o quê? O momento certo. A comunicação visual, os sinais que nós vamos utilizar para que você possa se aproximar. Seguro. Olha aí, segurança. Em março, a plataforma P-36 Offshore. da Petrobras foi atingida por... Quem não lembra disso? P-36. 11 pessoas morreram e todas as tentativas para salvar a maior plataforma... Como que eu chego ali para resgate? Fracassaram. 5 dias depois das explosões... De barco eu vou chegar e vou demorar, né? Então a única alternativa que eu tenho é a aeronave de asa rotativa. Asa fixa, eu não consigo pousar um avião ali. Asa rotativa. E como eu retiro as vítimas? Eu tenho isso, eu tenho cabo, eu tenho corda. A minha equipe está treinada. Pô, vocês viram ali? A plataforma está de lado. Ou seja, o único ponto de pouso já era. Vai afundar. Não tem como você fazer. Então, olha aí, mais um agravante. Esse é o offshore. Então, resgate marítimo. Um bom exemplo. E outros aqui, offshore. Olha aquela aeronave japonesa, olha a outra aqui. Hoje, quem trabalha em plataforma e quem está interessado em trabalhar ganhando muitos reais ali, mentira, não ganha mais, brincadeira, já foi tempo. Mas trabalhar em plataforma, embarcado, a maioria, se não todas, aeronaves que fazem o transporte dos passageiros e o aeromédico já tem o airbag inferior. Então, quando ela bate na água, ela encosta na água, ele é acionado e ela vai virar, vai ficar boiando. Lembra aquele curso do Hilt lá atrás? Pô, eu estou de cabeça para baixo agora, vou ficar o quê? Vou me afogar agora, eu tenho que saber sair. Tá? E as lanchas, lembra das lanchas que eu falei lá no... Olha aqui o tamanho delas. Olha o nosso tamanho, aqui é o nosso mergulhador. Aqui uma das nossas aeronaves, é um Bell, tá? Um Ranger pequeno, mas ajuda. Olha aqui, virou de cabeça para baixo. Olha ela ali. Olha a velocidade que esses V8s correm. Imagina, é lindo de se ver. Até mesmo que a gente corre de helicóptero com eles. Mais bacana ainda. Aí você vê a velocidade que essas lanchas estão ali voando na água. Literalmente voando. Olha aqui, ó. Esse aqui é o Fórmula 1, que é o mesmo desse daqui. Eu estou fazendo isso aqui, sou eu fazendo a vistoria de segurança junto do piloto. Piloto novinho, eu acho que tinha 22 anos esse piloto. Pilotava que nem, mas olha aqui o que acontece. Sai da água, voa. Olha esse aqui. Um desse aqui quase pegou um helicóptero uma vez. Não o nosso, da mídia. Estava lá filmando bem de pertinho. Teve um acidente
E foi algo surreal. Se vocês procurarem no Google, vocês vão ficar impressionados como o barco passou perto da aeronave. Imagina o prejuízo que aquilo não ia dar. Fora as mortes, né? Porque não ia sobrar ninguém. Aqui, o tático, tá? APH tático e o tático militar da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Esse aqui é o Zé Lourenço, tá? Um grande amigo, um dos maiores pilotos hoje no Rio de Janeiro da era tática e de busca e salvamento. Ele é brilhante, tá? Eu levo ele como exemplo aí para todos. Sossegou, né? Sossegou, né, Lagoa? Segura a Lagoa, né? Sossegou. Aqui, a arte imitando a vida. Olha o contrário. Uma cena de uma novela, de uma certa emissora, que eu me tornei até um protagonista ali por alguns segundos. Esse aqui sou eu na porta do helicóptero, isso aqui é em São Paulo. Isso aqui é durante a filmagem, depois vai aparecer a cena da novela. Mas a filmagem nós fizemos de uma forma, eles me contrataram como consultor, tanto de segurança quanto, né, de gerenciamento de risco. E acabei atuando, porque não existia ninguém treinado para fazer o salto da aeronave lá em São Paulo. Iam botar os dublês, eles iam acabar se machucando e ter um problema bem maior. Eu acabei fazendo o salto também. Tá? Uma coisa bem simples, rápida, demorou 5 dias para ser gravada. A cena, essa aí em particular, demorou uma cena. Eram 5 takes, porque a aeronave é cara, para ele fazer 5 vezes, nós conseguimos fazer em uma vez. Por quê? Modéstia à parte, eu treinei a equipe durante algumas horas antes, porque ninguém tinha treinamento. Se vocês imaginarem que nem o cinegrafista nunca tinha entrado num helicóptero na vida, e estava com uma câmera deste tamanho, imagina se alguma coisa acontece ali. Né? Isso aí é uma simulação, literalmente, uma simulação do que nós fazemos na vida real. Nós utilizamos ali o salto, embarcação tanto do barco quanto do jet ski. Obviamente, é ficção, totalmente controlado. Aí sou eu que gosto de tirar essa foto bacana. E agora, o que foi ao ar? 5, 6 dias de gravação para quantos segundos dessa novela ir ao ar? Primeiro capítulo da novela. A Marinha brasileira, né, indo fazer esse resgate de uma família que estava congelada no iceberg. Em São Paulo, hein? Ó, esse iceberg era bom, hein? Ó, criatividade do ser humano. Foi em 2018. 31 de julho de 2018. Esse, para quem não conhece, é um Bell, é um Long Ranger, essa aeronave ali. É bem bacana quando as pessoas falam assim, eu quero fazer isso. É legal. Quer estudar para fazer isso? Né? Quer treinar para fazer isso? É rapidinho? Não, é difícil, né? Ali nós fizemos o salto como nadadores de resgate, tá, gente? Tem uma diferença grande entre nadador de resgate aéreo e um mergulhador de resgate avançado, tá? Então, assim, nós temos aí uma diferença grande, que o mergulhador, ele vai saltar da aeronave com o equipamento scuba que nós trabalhamos. Então, nós vamos ter o cilindro de ar, vamos ter o nosso colete equilibrador, nosso lastro, nadadeira, máscara e tudo mais. Já o nadador de resgate, ele salva somente com a máscara, nadadeira, a roupa e um colete flutuador. Só. Tá? Essa é a grande diferença. Ele não faz penetração subaquática. Ambientes em alturas elevadas e o uso de cordas. Olha aí. Aqui alguns exemplos. Utilizando o rapel. Tá? Treinamento de rapel. Esse aqui sou eu, por incrível que pareça, treinando a resgate em cordas. Era obrigatório mensal nessa empresa. Aqui, uma operação, nós vamos passar, tem uma foto que mostra maior, num estádio. Foi uma das operações mais desconfortáveis. Por incrível que pareça, estar numa cestinha dessa e ventando, e aquele negócio fica sacudindo, a tua sensação de insegurança é terrível, porque aquilo está sacudindo. Se não cai, você vai lá de cima, não tem jeito. Não tem paraquedas, né? Aqui, ó. Corda, os bombeiros aí sabem muito bem como a gente trabalha.
utilizando equipamentos, né, elevatórios. Aqui no Brasil é chamado, como que se chama isso? Esse guindaste? MOOC. E o rapel. Tá? E aí eu volto lá no começo, enquanto a gente estava falando dessa palavra que foi difícil de alguns. Lá atrás, ó, teve um que demorou uma meia hora para falar essa palavra. Né? Mas a gente vai facilitar. Ah, tá rindo aí, né? Peguei você. Mas, enfim, exatamente isso. Então, nós temos o quê? Olha aquela corrente que nós falamos da corrente, do elo fraco, né? Da corrente. Por que o elo fraco? Por que não todos os elos fortes? Mas como a gente se torna um elo forte? Como nós fazemos com que todas as equipes se tornem um elo forte? Voltar lá no começo da minha apresentação. Eu trabalho em equipe, em conjunto. É juntar, é treinar, é treinar, é treinar, é treinar. É botar na cabeça de quem está acima de nós, tanto os governantes quanto os empresários das empresas privadas, entender que o dinheiro sendo gasto no treinamento das nossas equipes é necessário sim, porque é a nossa segurança, é a segurança da nossa vítima e vai aumentar sim o nosso desempenho. E vai fazer com que nós tenhamos resultados positivos. Simples. Então, para a gente atingir um efeito positivo trabalhando entre agências, nós precisamos investir. Investir em treinamento e investir em educação. Mas o que é Cadê ele? Fala aí. Bonito. Agora já fala. Já treinou meia hora treinando. Interoperacionalidade. Ah, orgulho! Aí eu fiz esse exemplo, tá? É um vídeo famoso da Fórmula 1. Todos aqui conhecem Fórmula 1. Nem alguém não conhece Fórmula 1? Todos conhecem a Ferrari? Todos sabem da equipe da Ferrari de pit stop? Melhor do mundo, né? Durante anos e anos e anos, a mais rápida. Aí eu fiz uma ediçãozinha para vocês, especialmente para vocês hoje. Não sou muito bom de edição de vídeo não, mas acho que ficou bem bacana para vocês entenderem o que eu vim fazer hoje aqui. Mostrar para vocês o que realmente é o trabalho entre equipes. O resultado final. Olhem vocês aí. E eles são os melhores. E durante anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos, eles foram os melhores no mundo, os mais rápidos. Porque eles treinam. Quem se beneficia? Todos. Todos nós nos beneficiamos. Então, quando a gente trabalha em conjunto e trabalha bem, todos nós nos beneficiamos. Não é só nossa vítima. Nossos colegas, nossos amigos, nossas famílias, nossa população. Nós não fizemos um juramento, a maioria de nós aqui, nós fizemos um juramento, seja ele qual for, seja da área de segurança, seja da área de saúde. E é sempre com o objetivo, ajudar ao próximo. Um dos maiores exemplos hoje, recente, vocês vão lembrar disso, com certeza, nos Estados Unidos, de equipes multidisciplinares, foi esse acidente no Rio Hudson. Quem não lembra disso ou quem não conhecia esse acidente? Esse acidente virou um filme que o Tom Hanks fez, o Sully, que o nome do filme é Sully, e ele faz o piloto. Né? Nós estamos ali no voo 1549, com o piloto Sully e o Jeffrey. Temperatura, menos 7 graus. Legal, né? Trabalhar a menos 7 graus na água, com roupa normal. Imagina, vai nadar naquela água ali. Bacana. 155 vidas salvas. 155 vidas salvas. Todos sobreviveram. Todos sobreviveram. Mas sobreviveram por quê? Porque o Sully é brilhante? Só? Óbvio, ele é brilhante. Ele tomou a atitude correta. Ele fez um pouso na água. Não foi uma queda, um pouso na água. Mas e o resto dos socorristas? Olha as equipes que trabalharam. Olha aí, cerca de 140 bombeiros largaram tudo na ilha de Nova York para atender. Fora a polícia, os helicópteros, os barcos. Os barcos que pararam naquela cena ali em volta na hora eram as barcas de passageiro que ligavam da ilha de Manhattan para Nuca. Olha que legal, pararam.
Ninguém estava preocupado, e vou chegar atrasado, meu chefe vai falar, vai me dar uma culpa. Não, pô, vamos parar, todo mundo. E foi lindo essa operação, lindo. Estima-se que mais de 1.000 pessoas estavam envolvidas. 1.000 pessoas envolvidas para salvar 155 vidas. Aquela pergunta que eu fiz para vocês lá na frente. Quanto vale a vida humana? Porque tem seguro, né? Podia pagar o seguro das famílias. Ah, beleza, morreu, eu pago o seguro. Tem um valor. Será? Agora nós voltamos lá do estresse, que a gente escuta muito nos filmes. Né? O estresse pós-trauma. Tanto as vítimas quanto os socorristas tiveram estresse pós-trauma. Por quê? Menos 7 graus. Gritaria. Imagina, você põe num lugar frio, muito frio. Muito frio. Meu Deus do céu, menos 7 graus naquela água. Muito frio. Olha aí, a operação. Mergulhadores, olha aqui, esse aqui é um mergulhador, já acionado. Olha as pessoas aqui, de colete, salva-vida, com roupa normal, ninguém estava com cobertor térmico. Estava frio, gente. Olha os bombeiros trabalhando, na neve, neve grossa. Olha aqui, os barcos parando para estabilizar o quê? A aeronave. Esse ocorreu na Nova Zelândia e eu estava participando dessa equipe na época. Foi com a equipe da minha unidade de Raglan, tá? Novinho, até aparece numa das fotos aí. Infelizmente, a busca, que era busca e salvamento, se tornou recuperação. Um avião caiu na nossa costa, na costa oeste, com o casal, o CEO da 2degrees. A 2degrees era como se fosse a Claro, né, de telecomunicações nos Estados Unidos, enorme. Ele tinha um avião e voando, teve um problema, caiu na nossa costa, nós fomos informados e iniciamos uma operação de busca e salvamento. Infelizmente, a operação se tornou busca e recuperação. Aqui sou eu nessa foto no jornal, operando com quem? Membros da Marinha Real. Então aqui nós tínhamos a Guarda Costeira, a Marinha Real, as ambulâncias, os helicópteros, todos nós trabalhando para achar 2 corpos. Porque ali a gente já sabia que não dava para resgatar. Eram 2 corpos. Não tinha nem destroço. A gente achou os destroços depois. Aqui é o sonar, a gente colocando na nossa embarcação. Após a aeronave ser encontrada pela equipe da Guarda Costeira, nossa equipe, graças a Deus, os corpos de Eric Hertz e de sua esposa foram depois, né, recuperados pelos mergulhadores da Marinha. Aí houve aquela coisa, o mergulhador da profundidade que estava, dava 52 metros de profundidade, era um mergulho técnico, controlado, enfim, recuperou tanto os corpos quanto a aeronave, para depois ser feita a investigação, e foi realmente um acidente. Aqui estou eu, de costas aqui, essa pessoa magérrima, nossa, que orgulho, saudade também dessa pessoa ali, que eu nem conheço mais, tá vendo? O que eu estava fazendo ali? Carregando um cooler. Eu não estava em operação. Lembra que eu falei de humildade? A minha equipe não precisa comer, não precisa beber. A gente estava trabalhando há 3 dias. Então todos nós largamos tudo que a gente estava fazendo para ajudar. Simples. Não estou operando, mas eu vou ajudar. Vou carregar, vou fazer sanduíche, carregar água. Porque eu tenho que olhar pela minha unidade. Eu tenho que trabalhar com a minha unidade e trabalhar com as outras unidades. E nós estávamos ali trabalhando com a Marinha junto, com a polícia. E eu passei servindo um cafezinho. Não era aquela pessoa tão charmosa e sexy, né, que você esperava um cafezinho, mas pelo menos simpático e alegre eu era. Cansado também. Um fato essencial para salvar vidas é quando trabalhamos com outras agências tendo uma boa integração, que vai resultar no atendimento médico mais rápido e mais eficaz, pelo que a gente vem falando hoje, essa noite. E para isso acontecer, nós precisamos disso, nos educar. Simples, nos educar. E a gente começa por aqui, as crianças. Na Nova Zelândia nós temos um programa que eu me orgulho muito de ter participado em vários, como voluntário, sem ganhar um centavo. Nós treinávamos crianças de 5 anos de idade. 5 anos de idade. Começavam a treinar.
RCP. Ele é muito bonitinho. Ah, vai ser eficaz? Quantos casos hoje nós temos no mundo de crianças pegando o telefone, identificando que o pai, a mãe estava, o avô, e salvando, fazendo diferença. De saber identificar a respiração. Crianças. Então nós começamos a educar assim. No Rio de Janeiro, nós fizemos essa operação nas barcas, na CCR Barcas. Operação que a minha equipe trabalhou, voluntária. Nós não ganhamos um centavo para estar ali. Levamos nossos equipamentos e aqui nós temos membros da minha equipe, médicos, enfermeiros, todos os socorristas que nós temos no Rio, trabalhando com acadêmicos de medicina e de enfermagem, ensinando as pessoas que estavam passando na rua. Olha que barato. Simplesmente é um ato voluntário ensinando RCP para pessoas passando na rua. Ah, mas não é um curso completo. Mas já te dá uma noção. Ah, uma obra de Heinrich também. Né? Sim, ali no caso a gente focou no RCP. A ênfase foi o RCP. Tanto é que todos os simuladores, que o pessoal gosta de chamar de manequim, que irrita um pouquinho certas pessoas, são simuladores, né? Ele riu porque chama de manequim também, né? Ah lá, tá rindo. Você vai dar o beijo no manequim lá para ver se vira a princesa. Ah lá, ou príncipe, né? É o quê? O bode, né? É o bode. Então nós temos aí, nós levamos todos os simuladores para a rua, montamos, obviamente, treinando. Quem conhece esse uniforme no Rio de Janeiro? Não? Policiais. Eles são da força de segurança presente, alguma coisa presente. Tem Lagoa presente. Ali é o centro presente. Então eles pegam policiais e eles têm um colete, cada bairro tem um colete diferente. Policiais que estão de folga, eles dão um extra, ele vai para lá. E eles estavam passando para assumir o plantão. Nós pegamos os pobres coitados e eles treinaram com a gente ali. Todos eles. Foi bem bacana. Então, ó, educar, treinar, investir. Nós precisamos investir na educação. Todos nós. Ô, Rafa, ali não é a Suzana que está ali? É ela mesmo. Viu? Te identificaram, você está online aí assistindo. Tem certeza. Educação continuada é um conceito formidável. Por que nós não fazemos? Ou fazemos pouco? Sempre nos manter, o quê? Estudando, fazendo. O pessoal fala assim, pô, mas você vai fazer outra faculdade? Vai fazer outra pós-graduação? O que você vai fazer agora? As pessoas já me perguntam, e agora o que você vai fazer? Né? Virei um acadêmico eterno. Eu gosto. Conhecimento não ocupa espaço. Aqui dentro, o conhecimento não ocupa espaço. Nossa, bate agora, está um pouquinho mesmo. Né? Então tem muito espaço ainda para ser preenchido, mas não ocupa espaço. Então a gente vai estudando mais, nos aperfeiçoando, e vai treinando e ajudando um ao outro. Aí, para completar, para a gente terminar uma noite bacana, quem conhece o vídeo do Mr. Bean fazendo RCP? Mr. Bean todo mundo conhece. Imagina ele fazendo RCP. Vamos ver? Não se faz, né? Sai correndo e deixa a sua vítima ali no chão. Esse vídeo foi editado por alguma agência americana, porque depois ele aparece ali e ligar para 190. 190 não, 990. Olha aí, delirando. Será que piora?
rápido você inicia a compressão, mais ele tem a chance de sobrevida. E tudo aquilo que a gente tem que fazer, né? Pressão, ventilação, então dessa forma, pelo amor de Deus. E a medicação? Será que ele toma medicação? Por que eu vou dar a medicação do paciente? Eu tenho que paciente. Olha lá. Sabe o que o paciente deve ser? Maravilhoso, né? Acorda! Não tenho ideia. Quem sabe o que é o DEA? Quem não sabe o que é o DEA, levanta a mão. DEA. É um desfibrilador automático externo. É aquilo que a gente dá um choque no paciente para ele voltar. Ele vai improvisar um cabo de chupeta, né? Aquele velho cabo de chupeta. Opa, olha lá. Será que dá? E tudo jogado fora novamente, né? O nosso querido Mr. Bean é brilhante, gente. Brilhante. Então a lição de hoje a ser obtida, a humilde lição, né? Não é lição, vou ter a palavra errada, a troca de experiência que eu tenho, que eu possa tentar acrescentar e tentar influenciar positivamente todos vocês hoje, é exatamente isso, o trabalho em equipe. Nós só temos a ganhar com um bom trabalho de equipe, na área da saúde, na área de segurança, seja a área qual for. Quem ganha somos todos nós. Mas aí, eu volto lá atrás. Depois de tudo isso, quanto vale a vida humana? Quem se habilita? Levanta a mão. Quanto vale a vida humana? A vida humana não tem preço. É simples. A vida humana não tem preço. A vida não tem preço. E nós temos que levar isso para casa. Nós temos que mostrar isso para todos. Não é um seguro que cobre e me indeniza minha família. A vida não tem preço. E o nosso trabalho é um único aqui. Ajudar ao próximo. Tentar fazer a diferença. E é essa mensagem que eu passo para vocês hoje. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês hoje. Meus contatos estão aqui, tá? Tem meu telefone, pessoal, minha rede social, por favor, tá? Deem uma olhada, mantenham contato. Tendo qualquer dúvida, esse QR Code nossa, que foi para o inglês agora. Aqui, esse QR Code está ali, ele tem o meu contato, se escanear, ele salva o contato no seu telefone. Tá? Sintam-se à vontade, eu me sinto honrado, muito honrado por essa oportunidade. Quero agradecer do fundo do meu coração pela paciência, vocês estarem aqui hoje, em véspera de feriado na cidade de vocês, que eu estou sabendo. Todo mundo querendo viajar, querendo descansar, vocês estão aqui hoje, escutando, eu aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu espero que eu tenha feito passado alguma positividade e que eu possa auxiliar vocês de hoje para frente. O que precisar, pode contar comigo, tá? Ali, meu telefone tá ali, pode entrar em contato. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Amigos e amigas, eu repito aqui as últimas palavras do Rafael. Muitíssimo obrigado, é uma honra para a gente estar aqui no nosso primeiro evento da PGSUB. A gente espera poder promover sempre que possível. Né? Nós temos uma equipe grande, né? Por mais que eu seja a pessoa que está em Ponta Grossa, mas nós temos uma equipe multidisciplinar com vários instrutores de várias especialidades, e cada um deles sempre que
o Cílio vai vir aqui, vai poder dar um treinamento complementar, vai poder falar um pouco. Eu queria, enfim, retribuir vocês aqui, a presença de vocês, o tempo de vocês, oferecendo 3 cursos que eu vou sortear, né? São 3 cursos de mergulho. Para quem não tem a menor ideia do que é o mergulho autônomo, deixa eu só fazer aqui uma pequena desmistificação. Muitos aqui que nunca fizeram devem ter visto, né, treinamento. Enfim, todo mergulho que vocês viram aqui na apresentação do Rafa, isso é um nível muito avançado. Mas o mergulho é um esporte extremamente inclusivo. Se é até que é esporte, é uma grande discussão, né? Se é esporte, se é uma atividade turística. Um bombeiro fazendo um resgate subaquático não é esporte. Okay? Um técnico fazendo mergulho na plataforma não é esporte. Tá? E muito amplo. É uma atividade que eu posso dizer, enfim, tem inúmeras finalidades. E a primeira delas, né, que primeiro chegou a mim e hoje me faz dedicar minha vida a isso, que é o lazer, é o prazer, né? E não necessariamente todos que forem fazer um curso vão precisar passar por um treinamento avançado como esse, passar por situações de estresse. Não. Tá? Acima de tudo, o mergulho ele é para oferecer prazer para as pessoas. Tá? Então, vamos oferecer aqui 3 cursos, tá? Vou sortear aqui para os presentes. São, a princípio, um treinamento básico de mergulho, o primeiro nível. Tá? E aí vai no comentário, muitas pessoas pensam que o mergulho é uma coisa só. Eu vou virar mergulhador, fiz um curso de mergulho. Não. Mergulho é uma verdadeira faculdade. Sim, tem inúmeras especializações. Tá? Algumas dessas especializações você tem que estar anos treinando para poder performar. O caso do mergulho de caverna, o caso desse equipamento que eu trouxe, que é o Ring Reader, que eu estou fazendo um treinamento nesse momento. Tá? Mas eu queria muito poder trazê-los para dentro dessa nossa atividade. Tá? Eu vou sortear aqui alguns nomes, vou sortear 3, e cada um desses que eu sortear, caso a pessoa traga alguém, né, alguém para poder fazer o treinamento junto, tá? Essa segunda pessoa vai ter um desconto de 50%. Okay? Bom, são 3 cursos. Agora você já pegou o seu. Os nossos nomes? Não, para sortear o nome. Claro, pode ser. Perfeito. Aqui, obrigado. Então, eu peguei aqui o primeiro. Não querendo me dar um curso, não. Olha, o primeiro foi o Alessandro, coordenador da guarda. Olha só, que beleza! Olha que Alessandro. Tem que aprender. Me sinto honrado. Né? Alessandro, você já tem algum treinamento de mergulho, Antônio? Não sei nadar. Não sabe nadar? Se for lá fora para mergulhar, não precisa nadar. A gente vai fazer um batismo primeiro. A gente vai fazer um batismo. Tá? A gente vai fazer um batismo. Posso contar? Olha, então, o Alessandro, eu vou te dar um... Tá? Como eu te disse, esse treinamento, Alessandro, ele, além de ter uma gratuidade inteira para você, tá? Trazendo uma segunda pessoa, essa pessoa vai ter 50% de desconto. Tá? E um comentário, enfim, que eu acho que vale deixar público aqui. Qualquer pessoa, qualquer profissional das áreas de segurança daqui da cidade tem condições extremamente facilitadas com a gente. Tá? Depois eu vou dar uma rúbrica, tá, Alessandro? Tá? Mas qualquer profissional da área de segurança, seja civil, militar, conosco sempre vai ter um tratamento diferenciado, sempre vai ter acesso a custos diferenciados na nossa escola. Ok? Então, Alessandro, muito bem, Alessandro. Então, pode pegar o próximo. Vamos ver. Número 10. É o Emerson Milek. Aguarda. O Emerson é o nosso comandante. Ele já teve que sair. Então vamos passar depois a informação para ele que ele foi sorteado. Tá? Emerson Milek, isso. Muito bem. E mais um. Tô vendo isso, tá indo muito pra guarda, hein? Olha só. Tô sentindo um cheiro estranho disso, hein? A secretária. Agora a secretária. Vamos trocar essa mão aí, ó. Vamos trocar a mão. Esse aqui é o número 13.
é a Ana Paula. Olha, isso foi de propósito? Não, peraí. Isso foi de propósito. Isso foi de propósito. Olha, esse aqui tem que sofrer auditoria. Qual foi essa? Ana Paula. E Ana Paula já está em contato conosco há muito tempo. Olha, é por isso que eu estou falando que isso daqui precisa ter auditoria. Quem é Ana Paula? É a do Valdo. Olha isso, gente. E olha, posso falar? Pode. Posso falar? A história é muito interessante. Porque o Walter já é mergulhador, né? O Walter do Corpo de Bombeiros, ele vai ser o instrutor daqui do equipamento de bombeiros, aqui, dos recrutas, né? Sempre que precisar, pode contar com a nossa ajuda. Né? E a Ana Paula, noiva, casada, desculpa, eu não sei, desculpa, cara. Enfim. Eles vão viajar para a Tailândia. Ela não mergulha. Né? E já há muito tempo eles vêm planejando fazer um treinamento de mergulho para que ela possa acompanhar o Walter. Olha como o destino é sábio. Tá? E ela fala da mesma forma. Tá? Você vai ter uma gratuidade e qualquer pessoa que você trouxer junto ganha um desconto de 50%, tá? no seguro de mergulho, no treinamento. Tá? Então, Ana Paula, perfeito. A única coisa que eu peço é que a gente tente fazer isso antes de 31 de dezembro. Okay? Até por uma questão de logística nossa. Tá? E se vocês me permitirem um minutinho, só sem querer, eu sei que todos devem estar com muita pressa, mas só para falar algumas pequenas palavras. Tá? É uma breve história, breve mesmo, okay? Que é para falar o seguinte: aqui tem um carioca, que a vida inteira mergulhou no Rio de Janeiro, mergulhou em mar, arralo carro, tal. E, enfim, vim para o Paraná, minha esposa que está aqui, contar para vocês, e viemos para cá, e já há muito tempo eu tinha o interesse de montar um empreendimento meu. Eu sempre quis uma vida corporativa durante muitos anos. Mas a intenção, a princípio, era simplesmente fazer uma captação de clientes aqui. Uma captação de clientes. Vocês vão ver o treinamento, para quem ainda não viu um treinamento de mergulho, ele envolve uma carga teórica grande. A gente fala muito sobre fisiologia, sobre física, tá? Uma série de outros aspectos também. Talvez seja de todos os esportes aqui, a pessoa de fato precisa saber tanto de teoria quanto ela sabe da prática. Okay? Enfim, toda a nossa parte teórica aqui em Ponta Grossa, na nossa sala de aula, é um treinamento que nós chamamos de águas confinadas, que são treinamentos em piscina, águas rasas, também aqui em Ponta Grossa, mas a ideia depois era levar pessoas para o litoral, para o mar, seja aqui no Paraná, fosse em Bombinhas, em Santa Catarina, ou mesmo no Rio de Janeiro também. Tá? E eu me surpreendi. Quis o destino que a gente se deparasse com um manancial incrível aqui, perto. E não apenas um ponto, diversos pontos, que talvez a grande maioria dos paranaenses não conheça. Tá? E pontos que eu falo, meu grande amigo Renato, né, que é um dos responsáveis por isso aqui, eu, anos atrás, se eu soubesse de pontos como esse que nós temos vindo aqui agora, eu pagaria para sair lá do Rio de Janeiro para vir para fazer turismo de mergulho aqui. Tá? Então, vocês têm um manancial perfeito aqui. Vocês têm um lugar maravilhoso. E uma coisa que está sendo meu principal inimigo, meu principal desafio aqui, tá? É o frio. Todos a gente fala, nossa, um frio. Mas você vai mergulhar com esse frio. Eu vou dizer para vocês, a água mais fria que eu já peguei aqui no norte, né, do norte do Paraná, estou me referindo aqui ao norte pioneiro, onde a gente tem a represa de Chavantes, a água mais fria que eu já peguei lá foi de 20 graus. 20 graus, Rafa, é uma água fria? Maravilhosa. Água maravilhosa. Tá? Foi a mais fria que eu peguei, sendo que a temperatura externa era de cerca de 15 graus. Tá? Então, mesmo assim, por menor ainda que seja a temperatura dessa água, a PG Sul está mais do que preparada para oferecer todo o equipamento para vocês, equipamento térmico, tá? Todo um aparato de segurança. Quem seria eu aqui? Depois de chamar meu amigo Rafael, especialista em resgate, né? Não dá as devidas condições na nossa escola. Então, boa parte das nossas operações são terrestres, tá? Nós temos algumas também acessando por barco, mas todo o nosso treinamento vai ser acessando pontos através de carro. Tá? O nosso carro ele é totalmente preparado, como se fosse uma embarcação, com todo o kit de primeiros socorros, kit de O2, tá? Somos todos preparados para isso. Então,
assim, não poderíamos ser um exemplo de casa de ferreiro espeto de pau. Então, totalmente cobertos nesse sentido. Tá? Queria destacar o nosso profissionalismo. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Quem tiver algum tempo, ainda tiver algum tempo disponível, eu sei que todos devem estar com muita pressa, enfim, véspera de feriado, mas quem tiver algum tempo disponível, tiver interesse de saber um pouco mais sobre o equipamento que nós trouxemos aqui, tá? Que é algo que conta, o Rafael sabe. O Rafael tem algumas restrições ainda, né? Mas ele sabe que eu sou meio... Mais medo do que restrição. Não. Não, para vocês entenderem. Eu tenho que admitir minhas fraquezas. Como eu falei, o mergulho ele não é uma coisa só. Você tem inúmeras especialidades. Né? Assim como o Rafael é os principais nomes da área de resgate, de segurança, dentro do mergulho. Tá? Cada um escolhe um caminho para seguir. Como na área médica, enfim. Eu tenho as minhas especialidades. Eu já sou um cara mais voltado para o mergulho técnico, mergulhos profundos, mergulho de caverna. Bom, daí que quis entrar um pouco nessa seara, que envolve muito de fisiologia, muita coisa de aspectos um pouco mais avançados. Então, quem tiver interesse depois em conhecer aqui um pouco, até pode tirar a foto, fique à vontade, eu explico um pouco como que é o funcionamento dessa máquina, né, que é o e-breather, que é um equipamento militar, inclusive, né, que é usado pela... A nossa Marinha já tem esses equipamentos, tá? Ele é muito usado pelos SEALs, né, da Marinha norte-americana. É um equipamento de ataque, um equipamento de assalto a embarcações, porque ele não gera bolhas. Ele é um equipamento que recicla o ar. Então, o mergulhador aqui, com isso, ele pode ficar um dia inteiro embaixo d'água. Ele pode ir a profundidades absurdas, 200 metros de profundidade, e por aí vai, até mais. Okay? E nós temos um equipamento desse aqui. Ah, o Márcio está pronto para fazer esse mergulho? Não, eu ainda estou em treinamento, ainda não estou homologado. Mas a máquina já está aqui, a máquina já é de Ponta Grossa. Tá? Então, quem quiser depois, fica aqui à vontade, eu posso explicar um pouco como que é o funcionamento, como que ela é. Muito obrigado a todos, uma ótima noite. Espero que esse seja só o primeiro de muitos que a gente venha fazer pela frente. Tá?